2 minutos, então nós podemos começar, né? Vamos lá, querido, está com a sua Bíblia aí? Sua Bíblia, seu marca-texto, sua caneta, seu lápis, né? Se precisar da borracha, uma borracha, tem que sempre estar acompanhando aí, né? E, claro, sua Bíblia, né, gente? Sempre tua Bíblia tem que estar aí prontinha para você. Então, meus queridos, ontem nós vimos o capítulo 4 de Apocalipse, ok? Né? E hoje vamos estar entrando no capítulo 5. E você vai ver que o final do capítulo 5 é justamente onde começam a abrir-se os livros. E aí começa todo um desenrolar. Lembrando que, só fazendo uma rápida releitura do que nós já caminhamos até aqui. Nós iniciamos lá em Apocalipse capítulo 1, falando da visão, né, da prisão de João, da visão que ele tem, o que vê Jesus, como vê Jesus, Jesus fala com ele, o que Jesus fala com ele, Jesus pede para ele escrever, Jesus então dá a ele um conteúdo para conteúdo para cartas, para que ele enviasse cartas às 7 igrejas da Ásia e para os seus respectivos pastores. Cada carta ou cada cidade, né, cada igreja que essa carta era enviada, de uma peculiaridade, né? Lembrando que isso era sim literal para, né, para aquela época, mas também fala de um período cronológico do tempo, né? É como se cada igreja ou cada cidade daquela representasse um período da igreja na história, né? A igreja que foi apóstata, a igreja que era cheia de obras, mas faltava muita coisa. E ao mesmo tempo, hoje, também coincidindo na união de todas essas informações ou do conteúdo para o dia de hoje. Parece que hoje realmente tudo acontece. Tudo que nós lemos ali acontece. Nós fomos vendo isso dia a dia, né, junto com vocês, e vocês foram vendo que realmente é real. Né, muitas coisas nós estamos vivendo neste tempo. Tá? Então, agora, capítulo 4 falamos sobre o trono no céu, e o capítulo 5 vamos falar sobre o livro, né, o rolo, né, o livro, que está com os selos, e o cordeiro. Tá? Tudo isso preparando para quê? Porque quando começa a abrir os selos, irmãos, então daí começa todo aquele desenrolar. Lembra lá da história dos cavalos, né? Cavalo preto, amarelo, que representa cada coisa, enfim. Então ali entra um novo tempo. Eu até acabando hoje aqui, eu vou buscar uma direção e orientação de Deus, se a gente já entra nisso ou se eu preciso preparar alguma coisa para a gente entrar nesse tema, tá? Cris, eu quero que você fique muito atento, porque muito em breve, tá? Eu vou estar vindo com mais uma série de mensagens agora, pautado nas escrituras, tá? E em, em, nós vamos falar sobre a nova ordem mundial, ok? É um assunto bem difícil, mas que está acontecendo, está diante dos nossos olhos. Eu falo assim que pandemia, irmão, se você já ouviu falar e já teve pandemia, né? Que é uma doença generalizada afetando o globo todo. Por isso pandemia, né? Ainda que você, bom, não vou entrar no mérito da palavra pan, né, demia, porque parece que é uma homenagem ao deus Pan, é o deus Pan, né? Quem já estudou aí um pouco disso sabe que é o deus da morte, né? Então, mas não vamos nem entrar nesse mérito agora. Enfim, agora, então assim, pandemia já houve, tá? Já houve gripe espanhola, já. Agora, irmãos, há uma coisa inédita acontecendo nesse tempo, tá? E isso tem muito a ver com a nova ordem mundial. Só dando uma rápida introduçãozinha aqui, tá? O próprio nome Nova Ordem Mundial já diz, né? É uma ordem que está se colocando como uma proposta de algo novo, tá? Para controlar o mundo todo, tá? E isso tem a ver, sim, totalmente com o que as escrituras sempre apontam, que é a chegada, né, do anticristo ou de um governo mundial. Tá? E o que mais? Ah, sim. Então, o que nessa pandemia está acontecendo que é inédito, que nunca aconteceu? Uma quarentena. Uma coisa é você ter uma pandemia, né? Afetando e cada um correndo como pode, né? Tentando aí se safar, né, deste mal, desse vírus, né? Tratar isso. Uns têm estruturas hospitalares, né? Porque levaram a sério a sua gestão, enfim, o seu país é um país que leva a sério a saúde. Outros, como o Brasil, né, gastamos com futebol, com estádios, enfim, né, e agora que vamos pensar, né, no que isso gerou. Mas enfim, observe, eu quero tudo isso para chamar a atenção, o quê? A questão da quarentena. Porque a quarentena, irmãos, tá, ela é o quê? Ela é uma ação que tem sido nominada ou mesmo justificada, né, pela pandemia. Porém, ela, assim como
não tem um remédio específico, ela também não é um remédio. A quarentena ela não se tornou um remédio. Outra, essa quarentena, queridos, ela tem desdobramentos. E você vai perceber o seguinte, que ela fez muito mais mal do que bem. Mas ela fez mal para quem? Para nós. E bem para quem? Para quem precisava que ela fosse executada. Então é como assim? Eu chego para você e falo assim, eu tenho o meu aniversário, eu preciso muito que você venha aqui em casa. Eu tenho o meu aniversário, eu utilizo o meu aniversário como uma proposta para lhe fazer um convite, para que você possa vir aqui na minha casa, porque eu preciso que você esteja aqui, eu gostaria que você estivesse aqui, então eu uso o quê? O meu aniversário como proposta, né? Ou como um argumento, uma sugestão, para que você possa estar aqui ou trazer você aqui. É a mesma coisa, a pandemia, ela existe, é real sim, tá? Mas a gente vê o seguinte, ela pode ser tratada de diversas formas. A gente está vendo aqui no Brasil, por ser um país continental, como cada região ela é encarada de uma maneira diferente. Mas observe que há uma há momentos que eles até quase perdem o foco, que é a pandemia e o vírus, para o isolamento social, ou seja, a quarentena, ou seja, você ficar parado sem poder produzir, tá? Trazendo sim prejuízo não só à sua saúde física, mas mental, emocional e principalmente espiritual. Ontem eu dizia assim, queridos, as pessoas falam assim, pastor, mas não dá nem para forçar, ou nem para convidar muito o pessoal para voltar para a igreja, né? Ainda que está liberado, né, 30% em alguns cultos, né, porque afinal de contas é um risco de contágio, sempre existe, enfim, etc, etc, etc. E eu falei o seguinte, gente, o grande problema não é o vir para a igreja, né? Afinal de contas hoje todo mundo assiste aí online, né? Está conectado, pode estar conectado a vários pastores, a várias igrejas. A questão é o seguinte, é como eu utilizei o exemplo da academia, né? Quantos estão sentindo falta da academia? Mas por que se pode fazer exercício em casa? Pode fazer exercício em casa. Né? Tem hoje aplicativos no celular que te ajudam a fazer exercício em casa. Você pode manter em casa mesmo, né? Mas não é a mesma coisa. Exatamente, não é a mesma coisa. Por mais que se tente, né, simular, né, muitas coisas, até não é. Por quê? Não tem o profissional correto, não tem o equipamento correto, tempo correto, disposição, ambiente correto. Porque o ambiente também, você acha que aquele ambiente de academia que está todo mundo fazendo ali, aquilo não estimula você a fazer? Agora pensa em casa, você fazer uma ginástica em casa, um exercício em casa, tá todo mundo dormindo com um copo de refrigerante, um lanche na mão, e você não tem ambiente para isso. Agora, transfere isso para a igreja, ou para a vida da igreja. Você em casa, né, tentando prestar atenção numa telinha desse tamanhinho, onde toda hora tá surgindo alguma coisa na tua tela aí, te chamando a atenção, um pop-up, um aviso, uma notificação, seja qualquer coisa, tá? Gente correndo, criança correndo, televisão desligada, enfim, vocês estão entendendo? Então assim, você até consegue em partes, mas não é o suficiente, você não tem os equipamentos. Outra, você não tem. A Bíblia fala muito da comunhão, você acaba não tendo a comunhão com a igreja, porque o que significa comunhão? A comunhão é o seguinte, irmão, se o segredo fosse estar isolado ou viver isolado, agora estou falando espiritualmente. Jesus tinha falado assim, você vai nascer, crescer e vá para uma caverna e se isole. Não, ao contrário, ele fala assim, olha, não há bênção se não houver unidade. E unidade não é um juntamento de muitos. Unidade é o quê? É você tornar muitos um. Tá? É o que Jesus sempre fez. Jesus falou assim, olha, eu sou um com o Pai. Em João capítulo 17, versos 20 e 21, ele fala, Pai, eu oro para aqueles que ainda hão de crer em mim, para que eles sejam assim como nós somos um, eles sejam um conosco, né? De forma para que todos sejam um. Então é o seguinte, olha só, que coisa interessante. Às vezes a gente acha que a nossa força está na multidão, né? Mas não adianta uma multidão, queridos, um estádio inteiro, né, de futebol, e cada um ter o seu propósito, o seu motivo de vida. Agora imagina, né, quando dois, três ou quatro, eles são um, há uma unidade. Tá? Irmãos, daí eles se tornam, existe um termo que se chama, deixa eu ver se eu lembro agora, que se chama sinergia. Né? É a história de um boi, se um boi, um exemplo, carrega 100 quilos e outro boi 100 quilos, os dois juntos vão carregar 200, não, os dois juntos carregam 1000. Isso se chama sinergia, é o poder da unidade. Tá? Então, queridos, o que nós queremos ressaltar aqui é o seguinte, é válido, é importante essas lives nossas, é o caminho que nós podemos ter hoje, mas nada como a unidade, e essa unidade não é só uma unidade em espírito,
em copo, é aquela coisa assim do abraço. Um abraço virtual é bom, mas qual que é melhor, um abraço virtual ou um abraço físico, né? Ainda que não podemos se abraçar. Eu estou querendo só mostrar para você que há diferença sim. Não adianta a gente falar assim, não, mas é que é um novo tempo, tudo mudou. Mudou sim, pode ser que nunca mais volte igual, mas não quer dizer que não sofremos percas, tá? Então é importante você saber disso. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 5, diz assim, ó. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Só relembrando, no capítulo 4, fala, né, que agora então, até então Deus estava dando uma visão para João, né, mostrando para João o que ia acontecer aqui na Terra, para ele dar mensagem lá, as cartas, coisas e tal. Então Deus envia uma mensagem para ele aqui na Terra, né, uma visão aqui na Terra. Agora, então, e eram planos humanos, terrenos, né, acerca daquelas igrejas. Agora então o Senhor vai revelar para João coisas eternas. Então, né, ele precisa agora convidar João para ir para o céu. E lá no céu, capítulo 4, ele começa a ter a visão, nós falamos sobre isso ontem, do trono de Deus, dos anciões, dos seres viventes, enfim. Agora o capítulo 5, então, começa o quê? Mostrando o quê? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, ou seja, o Criador, o Deus, o Elohim, né, o Adonai, né, é escrito em ambos os lados, por dentro e por fora, tá? Pode ser também a tradução, selado com 7 selos. Ele estava selado, fechado. Tá? Versos 2, vi um anjo poderoso clamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Então, assim, o que me adianta, né? Ter algo tão maravilhoso, ver isso, mas não tem ninguém. E havia um anjo, né, dizendo, mas quem pode? Quem pode, tá? Era uma afirmação ou era uma pergunta? Já vamos ver, versos 4. Eu chorava muito, eu quem? João, tá? Porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Talvez a palavra-chave aqui era esse alguém digno, tá? Verso 5. Então, um dos anciões me disse, não chore, eis que... Opa, agora então começa a vir, né, algo muito especial. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E aqui então começa a falar de quem? Né? De uma figura que nós conhecemos bem, o leão da tribo de Judá. Jesus, ele vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, né? A palavra do Senhor fala assim que não faltaria, né, descendente de Davi. Jesus vem da descendência de Davi, né? Venceu, né, porque ele morreu na cruz. Para quê? Para abrir o livro e seus 7 selos. Ou seja, então quer dizer que tudo que Jesus fez, né, morrer na cruz, não foi só por nós, mas foi para ter também autoridade. Agora, no céu, na terra e embaixo da terra, porque veja, não tinha ninguém no céu, na terra e nem debaixo, que tinha autoridade para aquilo. Mas agora este, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né, e que venceu, este agora tem e está sendo anunciado. Agora, olha, há uma pessoa que tem autoridade para abrir então, e começar o quê? A dar continuidade ao que está sendo escrito. E vocês vão ter agora noção e ciência do que está escrito acerca das coisas que ainda hão de acontecer. Eu quero ressaltar você, lembrar o que eu tenho sempre afirmado. A palavra do Senhor diz assim, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa escritura, né? Porque tem a ver com dias futuros, mas não diz bem-aventurado aquele que entende. Então nem sempre a gente vai entender tudo, é muita linguagem figurada, muita suposição, muita achômetro também, mas vale a pena, vamos viajar, não tem problema. O importante é a gente estar lendo e ouvindo, ok? Olha só, versículo de número 6, né? Depois de um cordeiro. Opa, agora então ele começa a ver o que é um cordeiro que parecia ter estado morto em pé. Veja bem, parecia ser estado morto, ou seja, ele foi morto, mas agora ele está em pé, tá? No centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Lembra lá dos 24 anciões? Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui você fica imaginando um cordeiro, né, com 7 olhos, 7 chifres. É uma imagem, irmãos, estranha para nós. Né? Nós não temos. Mas o que representa? O que representa os chifres? Os chifres sempre representam autoridade. Os olhos, sabedoria, né? Uma visão plena. Por que 7? 7 é o número da perfeição. Então, o que está falando? Assim, o cordeiro, né? Que é Cristo, com 7 chifres, significa o quê?
agora com toda a sua onipotência, ok? São toda a sua onipotência, toda a autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. 7 olhos, toda a sua onisciência, tá? A sua sabedoria plena, sua sabedoria. Então começa o quê? Revelar a Jesus em seus atributos eternos e celestiais, tá? Continuando, ainda diz, né? Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, ou seja, 7 chifres porque onipotência, 7 olhos, onisciência. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, onipotência, né? Então veja, onisciência, onipotência, né? E onipresença que ele enviados a toda a terra. Verso 7. Se ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem está no trono? Deus. Ele recebe o livro. Tá? Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Então observe assim que agora começa um tempo de adoração, de cântico, reconhecendo toda essa onipresença, onipotência, onisciência de Jesus. Tá? Então agora aqueles 24 anciões, os 4 seres, então eles se prostram e começam a adorar. Por que eu quero chamar a atenção? Porque há 2 níveis de adoração. Esse primeiro, onde aqueles seres começam a adorar ele. Tá? E a Bíblia fala assim que aqueles anciões haviam o quê? Havia uma harpa na mão deles, havia uma taça com incenso, e dizendo, esses incensos são orações dos santos. Aqui muitas coisas você pode pontuar. Primeiro, você veja como as suas orações elas não ficam perdidas, elas ficam guardadas em recipientes, conforme a Bíblia, em taças, né? E que estão diante desses 24 anciões. Queridos, vocês vão ver que esses 24 anciões vão representar os salvos, né? Os salvos que estão em Cristo, com Cristo. Então agora as nossas orações, e eles levam até Jesus, que é onipotente, a oração dos santos, né? Então, por isso a importância de você estar orando, independente se houve uma resposta ou não, e nenhuma oração vai ficar sem resposta. Pode ter certeza disso. Então o versículo 7 ainda, irmãos. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, porque eles iam começar a sua adoração, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. E aqui então começa, abre aspas, né, ele relata o cântico. Então, o cântico dizia, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo, nação, né, ou raça e nação. Então, eles estão falando, Jesus, nós estamos te adorando, porque graças a Deus que você, por causa da sua morte, porque você decidiu morrer, você se tornou digno de abrir o selo, né? E hoje você pode, né, através do seu sangue, você comprou toda a gente, né, de tribo, raça, língua, nação. Tu os que constituíste reino e sacerdote. O Senhor, na outra versão, fala reis e sacerdotes. O Senhor os faz dessas pessoas reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, observe que agora aponta para onde? Para a terra, e eles vão reinar sobre a terra. Tá? Então, versos 11. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz. Então agora começa uma outra adoração. Né? Primeiro era lá dos anciões e dos seres viventes, declarando aquilo que na verdade era o que? Era cantando a verdade, a mensagem que ele morreu por todos nós, comprando com seu sangue, para que nós vivêssemos e reinássemos com ele, sendo reis e sacerdotes. Como reis, governo; como sacerdotes, ministramos. Ok? Agora então vem um outro grupo maior, que são milhares e milhares de anjos. Tá? Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz. Pensa no coral, abre aspas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Olha o que eles estão cantando agora. Uma canção também de adoração, também de reconhecimento, mas eles pontuam outros atributos. Digno é o Cordeiro que foi morto, até aí tudo bem, igual o primeiro cântico. De receber, o que ele recebe? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia, Jesus.
Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu. Daí, irmãos, daí já era um outro grupo. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, que diziam. Então agora vem um outro grupo, olha só, adorando. Então, veja bem, começou lá os 24 anciões, os 4 seres viventes, depois os milhares e milhões de anjos. Agora então, quem está na terra, no céu, e embaixo da terra e debaixo do mar. Ou seja, a sua criação começa a adorar ele, abre aspas, dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram e o adoraram. Vemos um reconhecimento pleno, né, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em todos os níveis, né, nos seres celestiais, aqueles que foram arrebatados, né, os milhares, milhões de anjos, e agora toda a criação, no céu, na terra, embaixo da terra, nos mares, tudo adora e reconhece quem ele é. Aqui, querido, nada mais é do que a exposição de que verdadeiramente Deus é tudo e Jesus é um com ele, são uma unidade. Eles não podem ser desassociados, eles são um. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um, ainda que são 3. É como eu e minha esposa, nós éramos 2 pessoas. Eu era uma pessoa e ela era outra pessoa. A Bíblia diz que nós casamos, né, e o humano chama ele de casal, como um 2. Mas o Senhor não me chama de casal. O Senhor me chama assim, de uma só carne. O Senhor fala, agora vocês são um. Vocês não são mais 2, mas vocês são um. Né? Desde o casamento, Deus tenta retratar o que nós precisamos ser com Ele. Há muitos na igreja hoje que são casais, ajuntamentos, mas Ele precisa que sejamos um e não muitos. Então, queridos, aqui às vezes a gente vê como a gente pode se enganar com questões de números. Porque para nós, número, né, quantiza, traz estatística, resultado. Mas se esse número não se tornar uma unidade, ele precisa se tornar num só propósito, num só batismo, num só Espírito, num só Senhor, né, ele não vai encontrar a função, né, de estar sendo um. Porque Jesus falou, tá? João 17, 20 e 21, Pai, eu oro para que eles sejam um. Todos eles. Imagina, milhares e bilhões, sendo um. Sendo muitos, mais um. Por que um? Porque não é muitos pensamentos, não é muitas ideias, não é muitos achômetros, não é muitos propósitos, não é muitos, é uma ideia, é um propósito, é um pensamento, é um só coração. É difundido em muitas pessoas que têm sim autonomia, liberdade, livre-arbítrio, mas abre mão da sua vida morrendo como Jesus. Morrendo para essa vida. Para quê? Para ser um, para ter uma vida. E que não é a sua, é a dele. Fica pensando nisso hoje e amanhã, né, talvez a gente inicie, eu digo talvez porque eu sempre oro, irmãos, pedindo, né, que Deus confirme ou não. O capítulo 6 que fala, observando quando o cordeiro abriu o primeiro selo, porque ele era digno de abrir os selos, então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão, venha, olhe, e adiante de mim estava um cavalo branco, e aí começa toda, né? E aqui daí nós precisamos também nos localizar no... a que período se refere agora esse tempo, tá ok? Queridos, valeu, como eu tenho dito, eu não chamo isso nem de um estudo, mas de uma devocional, onde nós sentamos, lemos a Bíblia, comentamos, acrescentamos algumas coisas você talvez entenda, outras não, você concorde, outras não, mas o que importa é que nós possamos fazer a exposição e a meditação nela. Daí a conclusão, cada um vai estar fazendo a sua conclusão. Que Deus abençoe você, tenha um bom domingo, hoje é domingo de Shavuot, né, ou Pentecostes, tá? 50 dias se passaram do Pessah, da Páscoa, tá? E isso, a cultura judaica, ela ensina a contar, né, os dias. Então, chegou o Shavuot, o Pentecostes, que é onde nós devemos comemorar uma festa, que o Senhor fala que nós deveríamos comemorar ela continuamente, porque sim, é uma festa de colheita. E eu tenho certeza que nós vamos colher tudo isso que nós temos plantado, né, na nossa vida, nessa terra aqui, que tem aberto sulcos, mas a semente tem caído nela, e eu tenho certeza que inicia o tempo de colheita hoje na nossa vida. E eu quero que você marque esse dia no nome de Jesus, tá bom?
É isso aí. Ó, o Denir tá dizendo assim, ó, sou uma só carne com o meu amor, Cristiano e Glória. Denir, é verdade. Para mim você é um exemplo, sabia? Denir, eu já te disse isso, eu não posso falar que, né? Os teus defeitos, você tem defeito pra caramba, tá? Já vai sabendo disso, tá bom? Mas se tem uma coisa que eu admiro em você, é essa coisa que eu sempre vejo você com a tua motinho, com a tua esposa, né? Pode até não estar com os filhos, mas com a esposa para cima e para baixo. E essa doida, porque é uma doida, subir numa moto com você, tá junto. Mas é um bom exemplo de unidade. Ó, o Denir tá dando um bom exemplo de unidade. A Marlia tá